boa noite mais uma vez. Iniciamos, então, nosso curso sobre ensino de literatura, né? Vi que muitos aqui atuam, então, bem bacana a gente conversar sobre isso. Vai ser um curso muito dialogado, já adianto isso para vocês. Eu preparei, claro, uma exposição. Hoje vai ser uma aula até mais teórica, eu separei, né, em 2 blocos, dois encontros. Um para a gente trabalhar mais um pouco da teoria, como levar a literatura para a sala de aula, como que ela vem sendo usada, as principais dificuldades que a gente enfrenta para ensinar a literatura. E semana que vem trazer também esse diálogo de questões que deram certo, né? Algumas atividades que eu já desenvolvi em sala de aula que funcionaram muito bem, outras que não funcionaram tão bem assim, mas que são adaptáveis, né? Então eu acho que é interessante a gente ter essa troca, ter esse diálogo. Então vai ser algo bem assim, dialogado mesmo. Fiquem à vontade para comentar, para a gente interagir. Eu estou em 2 telas, então eu consigo acompanhar super bem o chat. Fiquem à vontade também para levantar a mão, para falar, para interromper, enfim. Porque realmente a ideia é essa, né? Essa é uma troca. Eu acho que como professores nós enfrentamos muitas dificuldades, muitos desafios, e eu acho que a importância da troca, de ver o que deu certo para um, o que não deu muito certo, enfim, justamente para que a gente consiga trabalhar melhor em sala de aula. Então, vou compartilhar alguns slides com vocês. Vamos abrir aqui. Só um minutinho. Vou colocar para apresentar, para ficar a tela cheia. Peraí que a idosa tecnológica aqui está com pandemia ano não sei quanto e a gente ainda não aprende a compartilhar a tela com uma mão só, né? Mas acontece. Acho que foi. Lembrando para apresentar. Vejam se apareceu para vocês, por gentileza. Ainda não. Agora tá indo. Tá indo. Apareceu. Tá. Gente, eu vou deixar ela em PDF, mas eu acho que tá bom para enxergar, né? O tamanho tá bom, porque hoje o meu PowerPoint resolveu dar uma travada. Eu fiz os testes, mas eu acho que dá para acompanhar bem, né? E para a gente não ter problema, porque ele estava travando bastante, eu vou deixar ele em PDF para a gente não ter problema. Então, só recapitulando, o título do nosso mini curso é, então, o ensino de literatura na educação básica, desafios e estratégias para a educação contemporânea. Então, justamente para a gente pensar esse ensino que se dá na educação básica, eu vou conseguir falar mais dos anos finais do ensino fundamental, porque eu atuo, né, este ano a partir do 8º ano, mas até o ano passado eu atuava a partir do 6º, e o ensino médio. Mas vai ser interessante também a gente ter a troca, se tiver algum professor da educação infantil e tudo mais, essa troca sempre é muito bacana, mas é algo que, em experiência prática, infelizmente, eu ainda não tenho. Só para me apresentar, então, um pouquinho para vocês, eu fiz eu primeiro me licenciei em letras, né, em letras português e inglês pela Unifacef, que é a faculdade aqui da cidade de Franca, no interior do estado de São Paulo, então eu atuo no estado de São Paulo, fiz letras português e inglês, depois eu fiz a dupla habilitação, fiz em literatura, fiz mestrado pela Unesp de Araraquara em estudos literários, eu estudo a obra do Lima Barreto, é assim minha pesquisa principal, mas eu sempre gostei muito, né, de trabalhar e estudar essa parte de ensino de literatura. Atualmente, eu estou terminando uma especialização em língua portuguesa e produção de textos pela Federal de Minas Gerais, que é uma especialização voltada para teorias e práticas na sala de aula, então ela também é bastante interessante para enriquecer essa formação. E também estou no 1º ano do doutorado em estudos literários, também pela Unesp de Araraquara.
Eu faço parte de 2 grupos de estudos, o GELIT, que é o grupo de estudos literários, que é aqui da faculdade que eu me formei, e faço parte também do excelentíssimo, queridíssimo GESLIT, que é o grupo de estudos de História e Literatura da PUC de Minas, que está, inclusive, né, ofertando esse curso aí para nós. Bom, então, em relação à organização dos encontros, só repassando para vocês receberam o cronograma, mas nesse primeiro encontro também uma parte mais teórica, então, por que aprender a ler literatura? Esse, inclusive, é o título do primeiro artigo acadêmico que eu publiquei. Eu tive a oportunidade de fazer um artigo pelo PIBID, né? Então, eu fiz PIBID no meu primeiro ano de graduação, que foi em 2017, e foi uma experiência muito enriquecedora e nós escrevemos, né? Eu com mais 2 colegas e a orientadora, nós escrevemos esse artigo de por que aprender a ler literatura. Então, o PIBID aqui, né? A gente sempre trazia a gramática no texto e sempre o texto literário, sempre. Então, foi bacana porque eu já tive esse primeiro contato já no primeiro ano de graduação e isso me ajudou muito, né? Depois nós trabalharemos um pouco sobre questões conceituais sobre ensino de literatura. Então, eu vou trazer aqui para a gente Antônio Cândido, Todorov, Leila Perrone Moisés, que são nomes aí que são fundamentais, que são importantes para a gente. Quando eu estava no meu primeiro ano do mestrado, em 2020, eu tive a oportunidade, por conta da pandemia, né, que o meu mestrado acabou ficando online, em ambiente virtual e tudo mais, eu tive a oportunidade de cursar uma disciplina na Unesp de Assis, intitulada Ensino de Literatura sobre Escritura e Leitura, e que foi com o professor Dr. Benedito Antunes, que foi assim uma das disciplinas fundamentais. Eu falo que eu tive muita sorte de ter cursado essa disciplina já no primeiro ano de mestrado, porque ela foi a base assim para a minha formação e principalmente para a minha formação docente. Muito do que eu aprendi ali eu consegui levar, assim, para a sala de aula e consegui mudar a minha própria prática, né? Então, a importância do texto literário, da fruição, tudo mais. Então, foi uma disciplina muito bacana e eu trago também muitas reflexões de lá para cá. O professor Benedito, né, que foi quem me deu essa matéria, é um professor incrível. Ele tem, inclusive, vários artigos sobre ensino de literatura publicados, um que eu vou trazer para a gente refletir também. E foi um professor, assim, incrível para a minha formação. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o ensino de literatura conforme a BNCC, tanto nos anos finais quanto no ensino médio, como eu falei para vocês, que é a minha área de atuação, então é uma área que eu tenho mais familiaridade. E a gente vai fazer juntos, né, alguns questionamentos sobre o ensino literário na educação básica. Já o segundo encontro, que vai acontecer na semana que vem, nesse mesmo horário, eu já vou procurar, né, trazer algumas propostas de atividades com o texto literário na educação básica, esses anos finais e ensino médio. Então, projetos que eu fiz, né, que deram certo, lógico, com outros professores, com ideias, algumas coisas também que não funcionaram tanto, e aí eu vou comentar o que não funcionou. Então, feiras literárias, produção de fanzines de obras, podcasts, memes, rodas de leitura, seminários, saraus, enfim, dentre outras experiências a serem compartilhadas até para a gente pensar o que poderia ser melhorado, enfim. Certo? Até aqui tudo bem? Vocês estão conseguindo ver os slides? Eles estão projetando para vocês? Sim. Sim? Então tá. Bom, eu sempre gosto de começar, né, com um texto do Antônio Cândido. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas é um texto intitulado Direito à Literatura. E tem uma frase que eu acho muito pertinente para a gente aqui, que é a seguinte: negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Ou seja, apagar a literatura das escolas, e é algo que a gente, infelizmente, vê muito, né? E até mesmo nos cursos de licenciatura, eu acho que contribui, né, para que a gente tenha menos literatura, e não deveria ser assim, né? Inclusive, o Barthes é um que vai dizer que deveria se ensinar somente literatura e, em cima da literatura, ensinar todo o resto, né? Que é uma coisa, assim, até generalizada, mas, então, a literatura como um todo, ela é fundamental. E a partir do momento que muitas pessoas têm o primeiro contato com a literatura, ou boa parte do contato com a literatura nas instituições escolares, é importante que essa fruição sempre seja colocada, né?
E aí eu gostaria também de colocar alguns fragmentos de um outro texto para a gente conversar um pouquinho, que é um texto que se chama Ler Devia Ser Proibido, né? O que o título já parece que rompe aí com tudo que a gente vai falar e que já foi falado nesse tempinho. É um texto que eu tive contato durante a especialização em uma disciplina sobre leitura e produção de textos e que eu achei com alguns pontos aí interessantes para a gente conversar. Trocou a tela para vocês? Sim, amiga, tá tudo certinho. Sim? Então tá. Então, ler devia ser proibido, né? E aí a gente pensa o que vai ser, né, disso. E dentre as discussões nós temos o quê? Que a pensar fundo na questão, eu diria que ler devia ser proibido. Afinal de contas, ler faz muito mal às pessoas. Acorda os homens para realidades impossíveis, tornando-os incapazes de suportar o mundo insonso e ordinário em que vivem. A leitura induz a loucura, desloca o homem do humilde lugar que lhe fora destinado no corpo social. Não me deixam mentir os exemplos de Dom Quixote e Madame Bovary. Primeiro, coitado, de tanto ler aventuras de cavalheiros que jamais existiram, meteu-se pelo mundo afora, a crer-se capaz de reformar o mundo, quilha de ossos que mal sustinha a si e ao pobre Rocinante. Quanto à pobre Emma Bovary, tomou-se esposa inútil para fofocas e bordados, perdendo-se em delírios sobre bailes e amores cortesãos. Não entrando no mérito literário dos livros, né? Isso é assunto para outro curso, para outra hora, mas eu acho que esse comecinho ele já é interessante para a gente pensar, né? Que a partir do momento que a gente lê, seja para fruição, seja para crítica, né? Isso a gente vai conversar também um pouquinho mais, o que pode ser levado para a sala de aula, o que deve ser levado, né? Mas é essa ideia de que a gente nunca sai de um texto, né, do mesmo jeito que nós entramos. Então, esse acordar para realidades. E muitas vezes, depois de ler algo, né, a gente se torna realmente incapaz de suportar esse mundo que a gente vive. Seja por uma questão de revolta, seja por uma questão de entender que tem mais coisa além do mundo que a gente vive, né? Então, essa ideia, né, extremamente irônica, né, de ler devia ser proibido, porque acorda a gente para outras realidades, eu acho bacana, né, a gente pensar por conta disso. E aí, prosseguindo na leitura, né, ler realmente não faz bem. A criança que lê pode se tornar um adulto perigoso, inconformado com os problemas do mundo, induzido a crer que tudo pode ser de outra forma. Afinal de contas, a leitura desenvolve um poder incontrolável, liberta o homem excessivamente. Sem a leitura, ele morreria feliz, ignorante dos grilhões que o encerram, né? E aqui eu acho interessante a gente pensar, né, que essa ideia de se tornar um adulto perigoso, que vai ter conhecimento dos problemas do mundo e pensar que ele pode mudar a realidade, talvez seja até por isso que a gente tem esse apagamento literário, né? Porque a literatura desperta, a literatura critica, a literatura mostra outras realidades que talvez não deveriam ser mostradas no sentido, né, de vamos fechar os olhos para isso, não vamos mostrar para os estudantes isso, não vamos mostrar isso para as crianças, para os adolescentes, porque isso pode ser perigoso, né? E aqui eu acho interessante esse finalzinho, né, que sem a leitura ele morreria feliz e ignorante dos grilhões que o encerram. Às vezes a gente pensa isso, né? Eu que estudo muito Lima Barreto e mergulho muito a fundo nos livros dele, tem partes que são muito tristes, né? E a gente fica triste, né, de ler isso, e essa tristeza com revolta, né? E aqui também que eu acho importante, que sem a leitura ainda estaria mais afeto à realidade cotidiana, se dedicaria ao trabalho com afinco, sem procurar enriquecê-la com cabriolas da imaginação. Sem ler, o homem jamais saberia a extensão do prazer, não experimentaria nunca o sumo bem de Aristóteles, o conhecer. Mas para que conhecer se na maior parte dos casos o que necessita é apenas executar ordens? Se o que deve, enfim, é fazer o que dele esperam e nada mais? E aqui eu acho que é uma sacada genial, principalmente para o que a gente vive, né, nos dias de hoje, porque eu acho que a ideia, né, da literatura e a ideia da boa literatura, principalmente, é resistência, né, no sentido de que a gente fica perdido em tantas tarefas, tanto automático, tanta execução de ordens, que sobrar um tempo para a literatura é algo que
que é resistir, né? É você pegar e ser contra esse automatismo, porque eu sempre falo muito isso para os alunos, não é fácil você pegar um conto do Guimarães Rosa, você pegar um conto até mesmo da Conceição Evaristo, por exemplo, eles estavam lendo, né, meus alunos do terceiro estavam lendo Olhos d'Água para o vestibular, e a gente já vai falar um pouquinho sobre essa questão de lista, e não são textos simples para você ler, são textos que você precisa sentar e tomar ali um tempo para entender a linguagem, entender a crítica. E foge desse automatismo que esperam da gente, de uma execução, né? Ler pode gerar invenção, estimular a imaginação de forma a levar o ser humano além do que lhe é devido. Estimula sonho, imaginação, fantasia, né? Nos fazem acreditar que a vida é mais do que um punhado de pó em movimento, que há algo a descobrir. Há horizontes para além das montanhas, há estrelas por trás das nuvens, né? E aí, seguindo, né, só para a gente não se estender muito, porque tem outras coisas para serem falados, essa ideia é extremamente irônica, né, e até aqui tem a ideia do professor, né, professores, não contem histórias, pode estimular uma curiosidade indesejável em seres que a vida destinou para a repetição e para o trabalho duro. E aí eu acho, né, que é uma questão importantíssima para a gente pensar, que é justamente isso de novo, né? É repetição, é trabalho, é formar máquina, é formar números muitas vezes. E onde que a literatura entra nisso, né? Ela tira, sim, desse automatismo. É o que o Cândido vai falar e a gente já vai aprofundar. É você tirar as palavras do nada e organizar num todo. Mas isso não é fácil de fazer também, né? Mas a partir do momento que a gente aprende, toma gosto por isso, não tem mais como a gente sair, né? Ler pode ser um problema, pode gerar humanos conscientes demais dos seus direitos políticos em um mundo administrado, onde ser livre não passa de uma ficção sem nenhuma verossimilhança, né? Então, de novo, essa ideia para a gente de articulação, de se posicionar no mundo, de questionar a realidade, né? E aí, só para a gente fechar, né? Ler pode tornar o homem perigosamente humano, né? Que é outra questão fundamental para a gente, né? O Cândido vai trazer essa ideia de humanização, a gente vai entender, porque humanização não é somente, né, essa ideia de se tornar humano, ele tem toda uma questão que ele trabalha, mas é essa questão de humanizar, olhar para o outro, compreender os problemas, enfim, tudo isso que foi falado, né? Então, ler devia ser proibido, né? É extremamente irônico por essas razões. Eu queria começar com esse texto justamente para a gente pensar nisso, né? O porquê que, em certa medida, a gente tem alguma proibição de leitura. Porque a gente sabe que isso, infelizmente, acontece muitas vezes nas escolas, até por esse automatismo que foi falado aqui. Então, agora a gente, né, volta para os slides só para a gente comentar, né, mais algumas questões sobre isso. Trocou a tela para vocês? Voltou para o slide? Sim. Então tá. Quem comentou que gostou do texto, depois eu vou disponibilizar tanto os slides quanto o PDF do texto. Eu mando por e-mail para vocês amanhã, que eu tenho a listinha de quem está inscrito no curso, né? Amanhã, no máximo até sábado, eu já mando para vocês. Né, eu acho esse texto também maravilhoso. Bom, então vamos lá. Voltando ao texto, né, do Antônio Cândido, Direito à Literatura, o que o Cândido vai dizer, né? Ele não vai falar aqui exclusivamente do ensino de literatura, mas muitas vezes a gente, assim, o foco dele, né, não é só o ensino, é a literatura como um todo, a literatura para o ser humano. Mas esse texto é extremamente utilizado em pesquisas que envolvem literatura e educação. Acredito que qualquer um aqui que já tenha visto, lido algum trabalho de literatura e educação entre o Antônio Cândido, ou que tenha escrito, acho que é o primeiro texto que os professores mandam a gente ler, né? No meu caso foi assim. O primeiro texto era o Direito à Literatura. E eu acho que é um texto fundamental, na verdade, assim, no meu ponto de vista, eu acredito que de vocês também, devia ser um texto a ser lido no primeiro semestre de graduação, logo no comecinho, né? Assim, porque é fundamental. O que o Cândido vai defender? Que a literatura, ela deve ser vista como um direito básico de todo ser humano, né? Ou seja, é uma necessidade que é, sim, universal, experimentada por todas as sociedades e sociedades de todas as épocas. E aí, no texto dele, ele vai discorrer justamente sobre o fato de que o ser humano sempre precisou
dessa efabulação. O ser humano sempre precisou, né, de algo que né, fosse tanto para a fruição, para a manutenção da cultura, enfim, é algo que sempre existiu, né? Nem sempre na manifestação escrita, mas que sempre existiu. E o Cândido ele vai partir, né, então, dessa ideia de que é algo que é básico, assim como a alimentação, né? Que todo ser humano precisa da literatura. E eu acho que algo que é muito bacana é que o texto dele parte de uma perspectiva voltada para direitos humanos e literatura. E principalmente pensando, né, no contexto de escolas públicas, eu esqueci de comentar isso, né, mas eu atuo tanto na escola pública quanto em 2 escolas particulares e atuo também em uma organização não governamental. Então, sou professora de uma ONG, que assim, a gente não é considerado na educação básica, mas a gente segue ali BNCC, os conteúdos e tudo mais. Eu dou aula para o ensino médio, então são estudantes de diversas escolas públicas que se reúnem nessa ONG para fazer um reforço de conteúdos e tudo mais. Dou aula em 2 escolas particulares e dou aula em uma escola pública. E eu acho que isso é fundamental, né? Porque eu sempre penso, eu fui estudante também de escola pública, eu acho que essa ideia, né, de... Travou, gente? Voltou? Voltou. Eu acho que essa perspectiva, né, que... tava normal, então tá, fiquei com medo de ter perdido alguma coisa. Pensar, né, nos direitos humanos tem um pressuposto. Reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. Eu acho que, principalmente quando a gente pensa no contexto da escola pública, isso é fundamental, né? Porque o estudante da escola pública, ele também tem direito, né, de ter acesso aos mesmos textos, né, que os outros têm. E a gente, né, pelo menos eu que trabalho nas 2 realidades aqui no estado de São Paulo, a gente percebe que existe, infelizmente, né, e a gente não dá conta disso, mas essa diferença. E às vezes, né, falas de coordenação e tudo mais que, mas eles não vão dar conta. Será que eles não vão dar conta mesmo? O próprio Cândido fala isso no estudo dele, né, que não é a questão de não conseguir, mas sim a questão de faltar oportunidades para fazer as leituras, né? Então, acho que esse pressuposto que o Cândido coloca é fundamental para nortear as nossas ações, né? Então, voltando, né, àquela ideia do direito básico, o Cândido vai separar, né, os bens compressíveis e bens incompressíveis. Para ele, os incompressíveis são aqueles que não podem ser negados, porque são eles que garantem a sobrevivência do ser humano. Alimentação, moradia, são aquele conjunto, né? É aquele conjunto de direitos básicos. E os bens compressíveis, que são aqueles ditos, né, como supérfluos. Ele vai falar dos cosméticos, dos enfeites e tudo mais. E ele coloca a literatura como um bem incompressível, porque é justamente a literatura que garante o quê? A integridade espiritual do ser. E ele vai defender, né, que talvez não haja equilíbrio social sem a literatura, que por sua vez é um instrumento poderoso para a instrução e para a educação, tá? E ele vai dizer que a literatura faz o quê? A literatura humaniza, né? Por quê? E o que vai ser essa humanização para ele? É o exercício do quê? De reflexão, de adquirir saber, de adquirir boa disposição com o próximo, emoções, beleza, percepção da complexidade do mundo, nos ajuda a conhecer, compreender, ser capazes de julgar e tomar frente até mesmo em questões humanitárias. Então, casa ali, né, com o que a gente comentou, do texto ler devia ser proibido, né? Por quê? Porque a leitura, a literatura promove a humanização, que é justamente isso, né? É você conseguir isso, né? E ele vai dizer também que ao organizar aquele todo articulado que é a literatura, porque a gente não pode esquecer que a boa literatura ela tem a questão do arranjo linguístico, a questão da linguagem, né? Ao organizar aquilo, o estudante, o ser humano, né, como um todo, é capaz de se organizar, de organizar o próprio mundo, né? E aí, resumindo, né, usando as palavras do Cândido, a literatura corresponde a uma necessidade universal, que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza,
nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Então, é justamente isso que eu falei, né? Essa questão da organização que torna a humanização. E aí, voltando, né, à frase que nós iniciamos o curso, que negar a fruição da literatura é justamente mutilar a humanidade, tá? Até aqui, só para a gente fechar essa parte do Cândido, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. É exatamente isso, né? Literatura como respiração. Necessitamos, né, respirar o ar para sobreviver. E a leitura das literaturas são justamente, exatamente, fundamentais para a nossa mente, para o nosso espírito. O Lucas comentou que leu esse texto no primeiro semestre, né? Embora das vezes não muito compreendido, exatamente. Ele é fundamental, né? Assim, é um texto que todo estudante de licenciatura em letras deveria ler, né? Então, dando continuidade, né? Nessa mesma perspectiva, tem um outro texto que eu acho bacana de nós darmos uma olhada, é o texto Literatura para Quê, né? É um texto do Compagnon, é uma aula inaugural que ele faz em 2006, ou seja, quase 2 décadas atrás. E aí a editora da UFMG traduziu e organizou essa obra no ano de 2009, né? E eu acho interessante também. Eu acho bacana porque há quase 2 décadas atrás ele faz essa conferência, essa aula, né, intitulada Literatura para Quê? E é justamente isso, né? A gente pensa, por que aprender a ler literatura? Por que a literatura, né? E aí ele vai trazer algo que praticamente 2 décadas depois fica muito mais marcado, que é a sinalização da escassez da leitura em uma era digital. E aqui, principalmente, quem atua, né, no Fundo 2 e no ensino médio, vai se identificar. É muito difícil convencer os estudantes a pegarem um livro para ler, sendo que eles têm acesso a N coisas, né, no celular, que aparentemente são mais interessantes do que a literatura, né? Então, algo que ele já sinalizava, né, mesmo na França, em 2006, é algo que a gente vê hoje mais forte ainda, né? Então, como que a gente faz isso, né? Então, começando, né, com um dos primeiros desafios que a gente enfrenta é esse, né? Convencer um estudante a parar, né, para ler, porque é isso, é esse exercício de pensamento, é esse exercício de reflexão. Como que você convence o estudante a tirar um tempo dessa automatização que nós conversamos antes, né, e ler, e organizar o próprio mundo? Não é fácil, né? Exatamente, a Ana Paula colocou, inclusive acesso aos resumos dos livros. Exato, né? Então, eles conseguem acessar facilmente os resumos. Algo que me preocupa muito também, já puxando o gancho, né, para a sala de aula, adiantando algumas questões, é a questão do chat GPT, porque ele não resume corretamente, então a gente ainda tem esse problema. Além de eles estarem acessando resumos, eles estão acessando resumos que não estão corretos, o que piora ainda mais o cenário, né? Pelo menos não sei se vocês percebem isso, né? Mas os resumos, eu já fiz essa experiência de digitar o resumo dos livros para ver o que sairia e não resume corretamente, né? Então a gente ainda tem mais esse problema, né? Para quem já usou, já experimentou, ou que tiver curiosidade, faça isso, né? De colocar, porque tem vários problemas com nome de personagem, final da história contado errado, misturar personagens, isso já era esperado, né? Mas não detalhar corretamente o que aconteceu. Então, isso me preocupa também na medida em que eles estão acessando resumos que não estão corretos, né? Exatamente, Natasha, a gente ainda tem essa problemática do Brasil ser o país que mais usa redes sociais junto aos Estados Unidos. Exato, né? E o tanto que... Então, o que assim, a gente precisa já pensar, né? Eles usam rede social. Então, acredito também que essa importância de questões muitas vezes bem feitas, né? Aparecendo na rede social. Tive essa experiência pessoal, claro, não é nada acadêmico aqui agora, né? Mas uma experiência pessoal de alunos de primeiro ano de ensino médio que vieram me perguntar sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque viram o vídeo daquela moça, né? Falando sobre
estrangeira, não lembro de que país ela era, né, mas que ela leu a tradução ela leu Machado de Assis traduzido no inglês, né, e ficou ali encantada com a obra e tudo mais, isso viralizou e eles vieram conversar comigo sobre isso, né, então esse é um ponto que a gente coloca como positivo, mas nem sempre todos os pontos são necessariamente positivos, né, eu não lembro se ela era dos Estados Unidos, enfim, né, então para não cometer a gafe, somente língua inglesa, né. E aí, né, voltando ao Compagnon, ele questiona, então, quais seriam, então, os valores, os ensinamentos, as utilidades da literatura para a vida? Por que a gente vai defender o ensino de literatura? Né? Por que a gente está aqui fazendo um curso sobre ensino de literatura? Por que a gente bate tanto na tecla de ensinar literatura? Enfim. E aí ele vai dizer que a literatura, né, é um exercício de reflexão, de experiência de escrita, e responde a um projeto de conhecimento do homem e do mundo. De novo, casando com as questões que nós conversamos, né? Além disso, nas próprias palavras dele, ele vai falar que a literatura desconcerta, incomoda, desorienta, desnorteia mais que os discursos filosófico, sociológico ou psicológico, porque ela faz apelo às emoções e à empatia. Não entrando no mérito, né, de qual discurso que é melhor, enfim, né, mas aqui eu acho que é importante essa ideia de que a literatura desconcerta, incomoda e desorienta, né, e desnorteia. Ela faz isso, né, como nós conversamos lá no início. Não é possível você ler um texto e sair dele do mesmo jeito, né? E justamente por esses apelos às emoções, à empatia, a você se identificar com aquilo, a você gostar daquilo, né? A você querer viver aquilo ou você se revoltar em relação àquilo que foi vivido pela personagem. Então, é justamente essa ideia de emoção e de empatia, tá? Mais alguma questão até aqui? Tudo certo? Que agora a gente entra um pouquinho em literatura na sala de aula. Tudo Vocês certo. colocaram, né, o nome da moça que leu e fez esse vídeo, né? Esse vídeo foi bacana porque pelo menos os alunos tiveram acesso a ele, né? E o que eu percebi foi que só colocar aqui para carregar, gente. Percebi que isso foi bacana para eles, né? Bom, então agora conversando um pouquinho sobre essa literatura na sala de aula. Então, se a literatura é importante, se a literatura é fundamental para o ser humano como um todo, a gente precisa falar sobre ela na sala de aula, né? Por quê? Porque muitas vezes ela cumpre justamente esse papel de apresentar o universo literário pela primeira vez aos estudantes ou fazer com que eles mantenham o contato com a literatura, né? Muitas vezes até, assim, pensando em alguns contextos que a gente trabalha, é na escola que eles vão manter mesmo esse contato, né? Às vezes eles não têm acesso a livros, às vezes eles não conseguem comprar livros, pelo menos pensando aqui, né, com os meninos que eu trabalho, principalmente na ONG, são as salas de leitura que eles têm acesso, né? Então, às vezes eles vêm me perguntar, dentre os livros que tem na sala de leitura, qual que é legal para eles, né? Agora a gente ainda tem aquele aplicativo, que daqui a pouquinho eu já vou falar sobre ele, né? Mas que ajuda pelo menos eles terem o acesso. Eu sou contra as perguntas que tem ali, né? Que é de verificação de leitura. Mas eles vêm perguntar, né? O que é bacana de ler, enfim. Porque às vezes eles não têm acesso fora, né? Da sala de aula, fora da escola, fora da figura do professor para conversar sobre isso, né? E aí eu trago aqui, principalmente, a fala, né, do meu professor, o Benedito Antunes. Em 2015, ele publica um artigo que está nas referências, né, do curso. Ele vai falar que um dos principais problemas da escola, e ele parte, né, de reflexões do Todorov, da Leila Perrone Moisés, enfim. Mas ele vai falar algo que a gente percebe muito, que são, né, as tentativas de instrumentalizar o ensino de literatura. Ou seja, você usa o texto literário, mas para quê? Para ensinar somente a gramática. Então, eu lembro da minha época de estudante, né? Principalmente Fundo 2. Pega o texto e só tem que achar, assim, é só isso, né? Não tem efeito de sentido, não tem mais nada. Grifar de uma cor o adjetivo, de uma cor o substantivo, de uma cor os verbos, né? Mais nada, não tem efeito de sentido, não tem veiculação motivada ali, porque que o autor escreveu daquele, nada. Simplesmente achar a classe de palavra, né? Ou seja,
usar o texto literário para ensinar a gramática e a gramática aplicada ao texto, achar as classes de palavras, né? Enfim, isso acontece. Utilizá-la somente para o ensino de história, né? No sentido assim, sem entender, né? A ideologia muitas vezes do autor, o arranjo literário, o porquê que não é só história, né? E é literatura junto. Então, isso eu acho que é fundamental também. Às vezes, para ensinar só um conteúdo de arte ou uma parte ali isolada da cultura, deixando de lado principalmente a linguagem literária. E aí a gente precisa pensar muito nisso, né? Quando a gente fala em literatura, a gente está falando de forma e conteúdo. A gente está falando de uma história, de um poema, enfim, que tem algo sendo contado, algo sendo dito, mas tem também a forma. Tem toda a estrutura ali por trás, tem toda a veiculação nas palavras. Então, beleza, o autor escolheu um determinado momento histórico, uma determinada personagem histórica. Mas por quê? Como que ele construiu? Ele fez uma caricatura, ele fez uma sátira, né, junto ali, pensando na questão satírica, ele construiu uma caricatura. Por que ele fez isso? Qual foi o efeito, né, disso? O narrador ali, ele é irônico para descrever esse momento histórico. Que posição ele assume em relação a isso? A gramática, né? Dá para a gente usar gramática na literatura? Claro que dá, fundamental, inclusive. Mas é só a gente ver se o autor usou um adjetivo, um substantivo, né? Ver rima rica e rima pobre, só isso, né? É muito mais, é entender o porquê que o autor, porquê que aquele texto foi escrito daquela forma, qual que é a veiculação, qual que é a motivação ali por trás. Então, esse trabalho com a linguagem literária que é fundamental, porque é justamente esse trabalho com a linguagem literária que faz com que o estudante tenha aquele exercício de humanização que o Antônio Cândido tanto coloca, organizar as palavras e organizar o próprio mundo, né? Aqui eu coloco, né, só para fechar essa ideia, né, para trazer aqui a referência dela, que o Benedito Antunes diz assim, que historicamente a escola tem cumprido importante papel na difusão da literatura. Muitos leitores tiveram e têm nela o primeiro contato com o texto literário. De um lado, a tentativa de instrumentalizá-la, isto é, de usá-la para outras finalidades, como ensino de história, cultura. De outro lado, de vinculá-la a outras formas de arte e conhecimento, como teatro, música e cinema. A consequência mais danosa dessas iniciativas talvez seja de dar pouca importância à linguagem literária. Então, é como eu falei, não é não usar para isso, não é isso, mas é usar para isso mostrando a questão da linguagem. Faz sentido até aqui? Algum comentário, alguma dúvida? Passando então, né? Aqui falando também de outro texto fundamental, né, que está na bibliografia, inclusive, foi um texto também que eu tive acesso durante essa disciplina que eu comentei com vocês, que é um texto do Todorov, né? Não é um livro do Benedito Antunes, é um artigo, ele está lá nas referências também. Ele até tem o PDF, depois eu posso até salvar e mando para vocês junto no e-mail, tá? É um texto muito bom que ele vai discorrer, né, sobre essa questão. Bom, o Todorov, ele tem um livro, né, que se chama Literatura em Perigo, até devia ter colocado o título aqui no slide, esqueci. É um livro de 2009, em que ele vai dizer que a literatura está ameaçada por conta da escola, né? Justamente por quê? Porque não há, muitas vezes, o contato com a materialidade do texto. Esse livro é excelentíssimo, né? Outro que eu recomendo muito a leitura para quem atua, né, com literatura em sala de aula, ele é fundamental. Faz muito sentido o que o Todorov fala, porque ele vai dizer o seguinte, que nós, na escola, né, não aprendemos acerca do que falam as obras, mas sim do que falam os críticos. E, assim, é certeiro o que ele fala, certeiro, perceptível, infelizmente, né, até os dias de hoje. Eu acho que a gente enfrenta isso, né, pelo menos na minha realidade, eu acho que vai bater com a realidade de vocês, principalmente quem atua no ensino médio, que aquela questão da historiografia literária, né? E vários e vários e vários materiais, aulas, enfim. Primeiro contexto, a biografia do autor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, você está lá estudando realismo, você fica 50 minutos falando do contexto, da biografia do Eça de Queiroz, da biografia do Machado de Assis, o que estava acontecendo. Isso, né? E aí
você não lê o texto, né? Então, a gente precisa questionar Isso é tão certeiro que enfrenta isso na minha própria graduação, e olha que minha habilitação é literatura. Exatamente, a gente percebe isso, inclusive, né, dentro da graduação. É exatamente isso. E eu acho que é mais preocupante ainda, eu não atuo no ensino superior, né, enfim, mas a gente tem alunos que não leem, inclusive estudantes de graduação em letras que não leem, que eu percebia isso durante a minha graduação, né, mas isso aí é assunto, né, para outro curso, para outra hora. Mas o meu professor do doutorado, eu faço uma disciplina de doutorado, que é até de análise de discurso e tudo mais, não tem a ver com sala de aula, mas o professor sempre comenta muito isso, né? Ele traz muitos gestos de leitura, que é para a gente entender os conceitos dentro da literatura, porque é o sentido que a gente, né, estuda, que a gente faz essa questão de estudos literários. E ele sempre fala assim, a sua aula ela é uma aula de literatura ou ela é uma aula de história da literatura? Né? E mesmo já tendo tido contato, né, com esses textos e tentando mudar minha prática educacional desde 2020, que foi quando eu cursei essa disciplina no mestrado, isso me incomodou muito quando ele falou, né? Porque eu fiquei pensando, gente, tem horas que eu dou aula, na verdade, de história da literatura, né? E não de ensino de literatura. E aí eu fui rever de novo a minha prática, né? Então, agora, por exemplo, para ensinar, passei por isso, né, há umas semanas atrás, eu precisava ensinar parnasianismo no segundo ano do ensino médio. Eu ia entrar nessa escola literária. O que eu fiz? Eu já comecei com o texto, né? Então, primeira coisa que eu fiz foi abrir, né, foi colocar no projetor um texto parnasiano, para que eles analisassem. Hoje eu precisava, né, cumprir o conteúdo de Gregório de Matos, porque assim, a gente sabe que é uma realidade nossa, né, a realidade dos professores. A gente trabalha e tem conteúdos a serem seguidos. E aí eu precisava passar Gregório de Matos e tudo mais, iam ter questões, né, na apostila e tudo, mas ao invés de eu começar por aquele textão do material, que trazia contexto, divisão da obra dele, características do barroco, tudo mais, mostrei o texto para os alunos, em cima do texto nós fomos buscando figuras de linguagem, então eles observaram ali antítese, paradoxo, personificação, desenvolvimento das ideias. Em cima disso eu fui elencando, né, na lousa os pontos que eles foram falando. Depois, em cima disso, vimos que era um texto barroco, quais características daquele período estavam ali. Então, assim, é um exercício, inclusive, que eu estou tentando fazer, né? Como eu falei para vocês, vai ser um curso muito dialogado, muito para a gente tentar entender, né, práticas corretas, o que pode dar certo, o que não pode. E é um exercício diário, né? Eu acho que ser professor é justamente isso, é a gente entender o que está falhando, o que a gente tem de falhas, o que pode ser melhorado, e eu senti que foi bacana, né, essas duas experiências que eu tive com o parnasianismo, com o barroco, foram legais, porque, assim, nunca tinha feito essa experiência de começar a minha aula com poema, né, minha aula de escola literária com poema, e deu certo, foi algo que funcionou, pelo menos por enquanto. Não sei se isso vai se repetir em todas as escolas, todas as aulas, mas por enquanto é algo que foi bacana. Fui trabalhar também com os estudantes do terceiro livro, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que é leitura obrigatória para a Unicamp. E comecei lendo um dos contos, né? Comecei lendo o conto Maria, que é o quarto conto da obra, que é um texto mais curtinho, né? Assim, vários textos ali são curtos, mas o Maria é bem condensado. E em cima disso, peguei algumas características com eles para que eles façam a leitura do restante da obra, puxando isso, né? Falei de mais algumas também. Mas, enfim, então esse exercício que a gente pode fazer nas aulas, de começar a aula com o texto. Então, percebo isso também com os meus estudantes, de que muitas vezes eles chegam no ensino médio, eu não gosto de Machado de Assis. Não gosto. Tá, mas o que você leu? Nada, né? Não leu um conto, não leu uma crônica, né? Ele acha que ele leu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele não leu Memórias, mandaram ele ler, ele foi lá, fez um resumo, né? Enfim, leu um resumo, viu uma videoaula, mas cadê o contato com a materialidade textual? E aí eu acho que é importante a gente pensar, né, nesse trabalho com a obra, com os textos literários em si, que é a proposta do Todorov, para os textos serem lidos, analisados e realmente contemplados pelos estudantes. E aí a gente entra numa outra questão também, que principalmente para quem, né, atua e tudo mais, a gente, né, vai entender isso, que é a questão do tempo, né?
Não tem como, numa turma de ensino médio, a gente ler um romance junto com os estudantes, né? Você falar que você vai ler Dom Casmurro inteiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas inteiro com eles, não tem como. Mas por que não ler um conto junto com eles em sala de aula, absorver as características do Machado, né? Tive experiências muito bacanas, por exemplo, com o Enfermeiro e a Cartomante, né? Foram textos que eu li junto com eles e dá para ver o engajamento, né? Que eles estavam ali gostando. Lógico, tinha que fazer algumas pausas para que eles entendessem, né? Às vezes perdia o fio do enredo, alguma coisa que não estava entendendo muito bem, então a gente vai e faz essa intervenção. Mas eu acho que isso é bacana para que eles entendam qual que é a linguagem literária daquele autor, para que eles tenham contato. Então, gostar ou não gostar é uma questão subjetiva, uma questão pessoal. Eles podem tranquilamente não gostar daquilo, mas pelo menos eles podem dizer que eles leram e que eles identificaram a materialidade textual, que eles organizaram aquele mundo, que eles articularam aquelas ideias, né? Então, eu acho que isso também é fundamental, essa contemplação, essa leitura. E muitas vezes isso pode ser positivo até para que eles façam leituras depois de romances ou de outros contos, né? Eu já tive experiências positivas nesse sentido, acredito que muitos professores também. Isso aconteceu comigo tanto como estudante quanto como professora, de às vezes ler alguma coisa na sala menor e depois ir atrás do livro, ir atrás do autor, né? Então, de novo, pensar nisso, né? Eu estou dando uma aula de literatura, de texto literário, ou eu estou dando uma aula da biografia do autor, né? O que adianta ele saber que no ano tal o autor fez isso, no ano tal fez aquilo, teve quantos filhos, quantos casamentos, não sei o que, estudou não sei onde, terminou a faculdade não sei quando, trancou não sei quando. E aí? Cadê a literatura? Eu sei tudo isso do autor, mas eu não li 2 linhas do que ele escreveu. Eu não sei perceber quais figuras de linguagem ele mais usa, se o discurso dele é irônico, se ele usa metalinguagem, né? Ou se ele usa tudo junto, né? Eu não tenho repertório suficiente para identificar uma intertextualidade, porque eu não leio, né? Então, essa importância de a gente pensar na fruição literária, na materialidade textual, né? O que é importante? A gente não está excluindo fatos históricos, ninguém aqui também está sendo, né, somente o texto por ele mesmo, né? Não é só isso. O próprio Todorov não vai excluir que o aluno possa ter contato com fatos históricos, com fatos sociais, com informações sobre o autor, mas ele defende que essas informações devem servir como meios de acesso ao texto literário, que não substituem o objetivo. Qual que é o objetivo? Buscar o sentido na obra, buscar o sentido na materialidade textual, ler aquelas palavras, né? Ler aquele mundo e ordená-lo, humanizá-lo, como propõe o Antônio Cândido, né? A partir disso, chegar ao sentido da obra, que é o fim. Então, tudo bem o autor, o estudante, né, e o professor ali durante a mediação, dizer quando que aquele texto foi escrito, conforme os estudantes vão, né, tendo essa questão de identificar escolas literárias. Então, ó, gente, a gente vai ler um texto parnasiano que vai romper um pouquinho com o que a gente estava estudando, né? Ele não vai ser semelhante ao que a gente, né? Ele vai ter ali algumas diferenças. Vocês vão perceber isso, isso e isso. Falar às vezes o ano que esse texto foi, né? Falar o ano que esse texto foi escrito, para que eles pensem, né, na linguagem da época. Então, tudo bem eles terem contato com isso. É inclusive importante para que eles tenham uma leitura, mas a gente não pode ficar só nisso, né? É o que eu sempre comento com eles e até troco, né, com outros professores, e é a intenção desse curso. Ele não precisa saber a biografia do autor de cor e salteado, se ele nunca leu uma linha do autor, né? Então, essa importância de ter contato. Às vezes o estudante, já percebi isso em cursinho, né? Até há 2 anos atrás eu atuava em cursinho. O aluno sabe fazer a linha certinha da literatura, né? Sabe tudo, né? Sabe fazer bonitinho. Ano, enfim, ano ou século, quando começa, quando termina, o que rompe com o quê. Aí você pergunta o que ele leu, até inclusive para ter um repertório de redação, por exemplo, a Natasha comentou que dá aula de redação, né? E ele não tem, porque ele aprendeu a historiografia literária, ele aprendeu o que os críticos falam, mas ele não leu, ele não
teve contato com a materialidade textual, né? Exatamente, Natasha. O comentário da Natasha é interessantíssimo. Ela diz assim, né, que muitas vezes o próprio texto ajuda na contextualização temporal, histórica e social. Se a gente pensar no Machado, que tem uma obra muito humana no que diz respeito à sociedade, as relações expostas nos livros ajudam a entender as relações que podem ficar muito abstratas. É exatamente isso, né? Obrigada, Natasha, pelo comentário, né? Fundamental. Depois, se você quiser comentar, né, mais alguma coisinha. Mas é exatamente isso. Lendo o texto, eles também conseguem identificar que sociedade é essa, que mundo é esse, né? Que relação ali eu tenho. Então, é essa leitura, né? Falta o trabalho com a literatura, com o texto, né? Acho que isso é fundamental e é a base, né, para a nossa teoria aqui hoje. Só que a gente tem um desafio, né? A gente fala isso, mas é difícil. Então, o próprio Todorov vai dizer que o professor do ensino médio tem um desafio, que é transformar o que aprendeu na universidade em ferramentas invisíveis para os alunos. Imagina se a gente for falar de intertextualidade, interdiscursividade com os alunos e levar o texto do Bakhtin, né? Imagina alguém fazer isso, coitado dos alunos, né? Saem correndo. Então, como que a gente pega aqueles conceitos, tudo aquilo que a gente lê na teoria e leva para os estudantes, né? Como que isso vai se transformar em ferramentas invisíveis, né? E aí entra um pouquinho do que até surgiu no comecinho da nossa aula, dos próprios cursos de licenciatura, né? Será que eles também estão nos preparando? Será que eles nos preparam o suficiente para que a gente transforme, né, isso em ferramentas invisíveis, tá? E aí eu acho interessante, né, a citação do Todorov, porque ele vai dizer assim, que o ensino médio, que não se dirige aos especialistas em literatura, mas a todos, não pode ter o mesmo alvo. O que se destina a todos é a literatura, não os estudos literários. É preciso, então, ensinar aquela, que é a literatura, e não este último, que são os estudos literários. Ou seja, eu não preciso ficar pontando na cabeça do menino o que o Bose falou sobre a obra, o que o Roncari falou sobre a obra, né? Ele precisa ter o contato. O que vai se destinar a ele é a literatura. Até porque alguns estudantes podem seguir áreas, né, completamente distintas das humanidades, enfim, da linguagem, mas ter este contato com a materialidade textual ele deve, né, ter esses caminhos para que ele tenha contato com a literatura a vida toda, né? E aí o professor do ensino médio, ele tem justamente uma das mais árduas tarefas na visão do Todorov, que é interiorizar o que aprendeu na universidade, mas em vez de ensiná-lo, fazer com que esses meios se transformem numa ferramenta invisível. E aí também é um pouco do que a gente já comentou, né? A gente não vai ficar ali falando pro aluno todas, assim, o que o crítico X falou da obra do Machado, o que o historiador Y falou sobre a sociedade que o Machado retrata na época. Não, ele vai ler esse texto e em cima desse texto ele vai conseguir identificar, ou pelo menos ter o auxílio, né? E aí a gente sabe que alguns estudantes absorvem mais, outros absorvem menos, um ali também ajudando o outro, o professor atuando também como mediador dessa comunidade leitora, para que ele consiga perceber essas relações expostas. Que relações estão expostas aqui? O que eu consigo perceber, né? E aí, voltando, né, ao professor Benedito Antunes, ele vai dizer justamente que o docente ele precisa proporcionar aos alunos uma experiência literária plena, ou seja, contato com o texto, contato com a linguagem, que foi o que nós comentamos, e, além disso, enfatizar o estudante, ou seja, é o leitor do texto. Claro que, né, o texto é o chão, mas que a gente possa também fazer mediações de leitura, que os estudantes também se sintam à vontade para dizer, né? Então, quais foram as impressões? Por que essas impressões? Claro que a partir do momento que ele fala algo muito absurdo ou muito desconexo do que está ali na materialidade textual, cabe a nós, enquanto docentes, enquanto mediadores, reverter essa situação, mostrar de uma outra forma e tudo mais. A gente está ali justamente para isso. Mas que ele possa também ter essa liberdade.
Então, assim, a questão não é amar Machado de Assis, né? Mas eu li e não gostei por isso, tudo bem, gosto é gosto, né? Mas que ele consiga também dar essa opinião, né? Que ele possa também se expressar em relação a isso, porque não existe só uma verdade dentro do texto, né? Mas tendo contato com a materialidade, qual foi a impressão que ele teve? Tendo contato com a materialidade, o que ficou, né? Então, sempre enfocar esse estudante, sempre pensar nesse leitor, que é um estudante de ensino médio, né? Que não necessariamente vai trabalhar com isso depois, né? Que precisa desse acesso justamente para se tornar um ser humano melhor, como nós vimos lá no comecinho, tá? E aí, para fechar, né, por que isso, né? Por que ler essas obras? Para nelas encontrar um sentido que lhe permita compreender melhor o homem e o mundo, para nelas descobrir uma beleza que enriqueça sua existência. Ao fazê-lo, ele compreende melhor a si mesmo, que é, mais uma vez, o que a gente falou dos outros autores, né? Por que literatura? Porque compreende. Essa organização permite compreender o homem enquanto você mesmo, o homem enquanto o meu outro, o mundo como um todo, né? Pode ser uma beleza, pode não ser, né? Aqui o Todorov trabalha só com essa questão da beleza, pode ser uma revolta também, que eu acho que isso também é extremamente importante, né? É você ler e pensar como que você pode mudar essa realidade, por que essa realidade existe, e a partir do momento que você compreende isso, você compreende melhor a si mesmo. Compreendendo melhor a si mesmo, você é capaz de modificar a realidade, né? Então, esse texto do Todorov também é fundamental, às vezes quem ainda não conhecer e tudo mais, mas que atua como docente, que está aí nessa área, muito bacana de fazer a leitura, e não é um texto, né, difícil de ler, é um texto bem bacana para ler, tá? Também tem outro livro fundamental que se chama Mutações da Literatura no século XXI. É um livro de 2016, da Leila Perrone Moisés. E aí ela vai fechar muita coisa do que a gente falou, né? Ela com certeza, né, leu Antônio Cândido, Compagnon, Todorov, enfim. E mais uma vez, em consonância com o que já foi dito, né? Ela defende o ensino de literatura que considere o texto literário em si mesmo. Ou seja, se os teóricos, né, de literatura e ensino, os teóricos de literatura defendem, né, que o ensino de literatura seja pautado no texto, por que não é isso que a gente vê nas escolas, né? O que está faltando? É essa questão de cumprir conteúdo. Então, como que a gente adapta essa questão de cumprir conteúdo, porque a gente que atua na sala de aula sabe como que é, a gente precisa passar prova, né? Às vezes a gente fica muito nessa questão, eu me coloco nesse lugar, porque para mim, né, dar aula de literatura é algo muito prazeroso. Eu tive uma experiência bem bacana com Morte e Vida Severina, que eu consegui ler com os estudantes praticamente na íntegra mesmo, foram pouquíssimas as partes que a gente precisou tirar, eu tinha uma aula dupla e a gente foi lendo, enfim, discutindo. Foi uma aula muito bacana, só que eu precisei passar na minha prova, né? Eu precisei colocar uma questão sobre Morte e Vida Severina. Precisei, né, colocar ali uma atividade, porque em uma das escolas que eu trabalho, toda aula eles têm que postar algo que foi produzido durante a aula. Então não dava para ficar, né, só nessa discussão maravilhosa e tudo mais. Mas então, como que a gente consegue pegar isso que a gente é obrigado a cumprir, né, que são conteúdos, provas, simulados, vestibulares, enfim, né, pensando principalmente no ensino médio, como que a gente consegue pegar isso, né, e trazer o máximo possível do texto literário? E aí a gente volta de novo àquilo que foi falado. Poemas, contos, crônicas, que são textos menores e que dá para o estudante pegar as características principais, depois a gente dá ali, né, uma contextualizada maior, ele tem acesso muitas vezes aos textos apostilados, né, para voltar ali e ler também, mas que ele ainda consiga, né, então dá para ter o contato com a materialidade textual e ainda assim cumprir conteúdos, né, ainda assim fazer isso. E aí ela vai dizer assim, né, sintetizando o que foi dito pelos melhores teóricos, responderíamos à pergunta: por que estudar literatura? Com os seguintes argumentos: porque ensinar literatura é ensinar a ler, e nas sociedades letradas, sem leitura não há cultura.
porque a capacidade de leitura não é inata, mas adquirida. Isso eu acho muito importante, né, a gente pensar nessa questão de que ela é adquirida e até mesmo esse exercício de reflexão, de pensamento que os outros teóricos comentavam, né? Então, o estudante não vai simplesmente pegar, assim, pode ser até que uma exceção ou outra consiga, né? Mas a gente tem que trabalhar com todo. Pegar um conto do Guimarães Rosa e entender ali, né? Nossa, entendi tudo, amei, né? Não vai pegar um texto do Machado e entender tudo, amei. Não, ele precisa adquirir essa linguagem, ele precisa adquirir maturidade literária, ele precisa entender os textos, né? Textos literários podem incluir todos os outros tipos que o aluno deve conhecer para ser um cidadão apto a viver em sociedade, porque os textos literários são aqueles em que a linguagem atinge seu mais alto grau de precisão e sua maior potência de significação. Ou seja, trabalhar, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, né, questão de best-seller e tudo mais, principalmente no Fundo 2, mas eu acho que essa ideia, principalmente pensando também no ensino médio, enfim, em obras da literatura, autores, por exemplo, de poemas que a gente consegue levar para o Fundo 2, até mesmo para o infantil, tem a linguagem, tem o arranjo. Não é um texto qualquer, é um texto em que a linguagem tem uma potência de significação. Né? Então, trabalhar essa linguagem literária com eles fundamental, né? E essa significação, justamente, que não se reduz ao significado. Então, não é um texto qualquer, não é um texto jornalístico, não é um texto científico, mas opera a interação de vários níveis semânticos e resulta numa possibilidade teoricamente infinita de interpretações, né? E aí, voltando no Morte e Vida Severina, esse Severino retirante, essa vida severina, essa explosão de uma vida severina, que traz inúmeras interpretações, que traz inúmeras vivências, e inúmeras questões de organização da linguagem e organização dessa personagem, né, que é o Severino, né? Então, lendo e tendo conta, eu poderia simplesmente contar para eles a história de um retirante, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e no final nasce uma criança, enfim. O que é contado é muito simples, o resumo para eles é muito simples, né? Mas e essa significação da linguagem? Essa explosão da vida severina, que também é uma explosão da linguagem, né? E a literatura é esse instrumento de conhecimento do outro, né? Talvez ele nunca imaginou, né, a realidade de um retirante, mas ali no primeiro ano do ensino médio, lendo o texto, ele é capaz, e não é só aquele textinho informativo, o que é um retirante, enfim, tanana, não. Ele conhece aquela personagem, desperta empatia, né? Esse autoconhecimento também, que é muito importante em vários textos. E essa literatura de ficção, ao mesmo tempo que ilumina a realidade, mostra que outras realidades são possíveis, liberta o leitor de seu contexto estreito e desenvolve nele, né, essa capacidade de imaginar, que é também uma necessidade humana, né? E muitas vezes a gente é programado para fazer só uma coisa, enfim, não chega nisso, né? Esse automatismo, e a literatura tira a gente disso, né? Pode inspirar transformações históricas, porque a poesia capta níveis de percepção e de fruição da realidade que outros tipos de texto não alcançam, né? Então, ensinar literatura porque o texto literário é outro tipo de texto, né? Exatamente, né? A literatura é trabalho de disciplina, demora anos até você ler um clássico como aquela leitura de fim de tarde, muitas releituras para ela começar a ser mais um entretenimento. Exatamente. Eu também tinha uma professora na graduação que ela falava algo muito certeiro, que era sobre, que ela falava assim, que quando a gente, né, chegar nesse grau também de ler clássicos e tudo mais, é muito difícil a gente ler outros textos, né? É muito difícil a gente ler aquele texto que não tem essa linguagem elaborada, que não tem essa linguagem que opera em vários níveis semânticos, né? Exatamente, que é assim, pelo menos para mim, livro de autoajuda não rola mais, né? Não tem como. Porque são leituras completamente diferentes, né? Não é a mesma coisa. Textos que a linguagem não é elaborada, são textos que, para mim, são mais cansativos para ler, né? Do que um clássico. Exatamente, Natasha. É exatamente isso. Deixa eu só. Para a gente é exatamente isso, né? Essa ideia de que como que ele vai ver utilidade nisso, né? Como que ele vê utilidade
em algo que para ele é chato, que para ele é cansativo, né? Já, se é o típico, né? Meu passado me condena, né? Não dá mais, né? Para gente ler esse tipo de coisa. Fica muito difícil, né? Justamente por conta disso. E, Natasha, é isso, né? É essa produtividade absurda e que muitas vezes eu tenho casos assim, né? Então, pegando o gancho, né? O que selecionar para os alunos e tudo mais, e até mesmo pensar em escolas obrigam que eles leiam, isso para mim eu acho muito chato, mas a gente precisa disso. E muitos alunos falam para mim, não tive tempo, eu tinha muita coisa para fazer, eu não tive tempo, né? De ler. Por quê? Porque vai, né, deixando de lado. Não quer ler, não consegue perceber essa leitura como algo útil, né? Como algo importante para ele, que é justamente esse nível de organização de linguagem que ele deveria fazer, né? Outra coisa que, assim, já pensando, né, a Leila Perrone Moisés, daqui a pouquinho ela vai falar, né, sobre essa escolha dos textos, que eu acho que é um ponto para a gente conversar também. Que levaram não essa questão best-sellers e tudo mais, eu não sou contra, né? Acho que é muito importante que eles leiam, sim, coisas que eles gostam, especialmente no Fundo 2, para criar esse vínculo com a leitura, esse hábito do livro e tudo mais. A única coisa que eu penso, e a Leila Perrone Moisés vai falar isso, gostaria até de ouvir a opinião de vocês em relação a isso também, é a questão do ofertar só isso, né? Porque se já faz parte do repertório dele, em que medida eu estou ampliando esse repertório e em que medida eu estou operando com ele um texto que tem um grau mais alto de significação. Por isso que eu defendo muito, né? Voltando de novo na questão dos poemas, na questão dos contos, da questão das crônicas, porque eu acredito que ali a gente consegue mostrar muito para o aluno da linguagem para ele criar essa maturidade. Então, é esse ensinar a ler literatura, né? Que deve ser algo ofertado para os estudantes desde o Fundo 2, para que eles cheguem depois, né, no ensino médio continuar com isso, que é esse exercício de leitura, e entender justamente isso. Eu sou muito sincera com eles também, eu acho que essa identificação é importante, eu falo para eles, gente, tem coisa que eu leio e não entendo de primeira, né? Tem coisa que eu vou ter que ler 2, 3 vezes para conseguir entender, analisar, é outro tipo de leitura, né? Principalmente agora, né, com essa questão até da mudança da lista da FUVEST aqui no estado de São Paulo, que a partir do ano que vem são obras apenas escritas por mulheres, eles colocaram muitas obras novas na lista. Eu falo principalmente para os alunos de segundo médio, eu falo, gente, eu estou lendo os livros junto com vocês, né? E tem horas que a gente, né, dá ali uma travada. Comento também isso com eles para que eles entendam que não é de primeira que a gente lê, não é a primeira leitura, que nem sempre vai ser ela, muitas vezes a troca é importante, né? E essa desautomatização, outra coisa que eu comento muito, né? Principalmente com os alunos até daí do Fundo 2. Você vai pegar o livro para ler, às vezes vai ser cansativo mesmo, né? Se você tá com o celular do lado, tudo vai ser mais interessante. Você lê uma linha, o celular toca, você vai lá e olha. Aí você volta para a segunda linha. Você já perdeu aquilo. Você perdeu o grau semântico, você perdeu o grau de significação, você perdeu, às vezes, até o grau da história, né? Às vezes nem só essa questão linguística, às vezes você perdeu realmente o fio do enredo, né? Então, esse exercício até de desautomatização. Eu acho que a gente tem um papel muito importante como professor de mostrar para eles que essa desautomatização é importante, né? E que para nós, principalmente que ensinamos e que trabalhamos com isso, é essa literatura como esse ato de resistência, né? Em um mundo que te obriga a ser toda hora produtivo, né? Só produzir, separar e demorar para ler um texto, porque você está entendendo ele nas suas múltiplas camadas, não é fácil, né? Os alunos ficam horas batendo cabeça para entender física, mas era um parto para ler um livro para o vestibular, exatamente, né? Porque tem-se essa ideia de que a literatura não é útil, né? Mas o que é útil, né? E aí a gente entra numa questão aí muito mais ampla, mas é justamente ver, é perda de tempo, que demora para ler um texto, né? Que demora para ler um livro, né? E aí, voltando nessa questão da escolha dos textos e tudo mais, então,
como eu comentei, né, a gente não pode anular questões, então acho que existem muitos livros que são fundamentais para eles, até adaptações, às vezes uma linguagem mais simplificada, a depender, né, do grau que eles estão, do nível que eles estão. Acho que cada sala é uma sala, né, isso a gente vai conversar mais na semana que vem. Eu já tive experiências de fazer uma mesma atividade com uma sala e essa atividade virar um artigo, de tão boa que ficou, e aí eu fui aplicar a atividade em outra sala, em outro ano, ficou péssima, né? Então, acho que nós, né, que atuamos como professores, cada um vai saber a própria realidade, cada um vai entender. Acho que nada melhor do que o próprio professor para dizer, né, o que a sala dele vai ler ou não. Mas eu acho que é importante que existe sim essa democratização do ensino, realidade dos alunos, mas a gente tem que tomar muito cuidado, que é o que a Leila Perrone Moisés fala, que eu concordo muito, que a gente não pode deixar que isso caia em injustiça social. Porque oferecer ao aluno apenas aquilo que já consta em seu repertório é subestimar sua capacidade de ampliar seus conhecimentos e privá-lo de um bem a que ele tem direito. E aí a gente volta até lá no Cândido. Muitas vezes o problema não é a incapacidade, né? Não é a incompreensão, desculpa, mas sim a falta de oportunidade, né? Então, se o meu aluno já tem um contexto X, sei lá, de cultura pop, ou uma questão de uma literatura considerada marginal, por exemplo, né? Eu vou levar só isso, né? Porque é a realidade dele. Eu posso partir disso, mas isso não significa que eu deva ficar só nisso, né? Eu preciso ampliar esses conhecimentos, eu preciso sempre ampliar. Que é lógico que se o aluno for ler, né, se a gente pensar no que ele tem da realidade dele, a gente fica lendo, por exemplo, cultura pop o ano inteiro, né? E não é só isso que ele precisa, né? Por quê? Porque ensinar, e aí entra no que alguém comentou, esqueci o nome da, acho que foi o Gia que comentou isso, esse trabalho de disciplina, por quê? Porque ensinar a ler literatura é elevar progressivamente o nível dos alunos. Eles não ficam do 6º ao 3º ano do ensino médio estudando só a morfologia, né? Então, por que a gente vai levar só texto simples para eles, né? Então, é alargar repertórios e aprimorar proficiência linguística. Cabe, então, ao professor de literatura escolher as obras que constarão em seus programas, não em função de uma atualidade, que pode ser apenas um modismo, mas em função das qualidades da obra, literárias da obra, passada ou recente. E aí, como eu falei, né, eu acho que cada um aqui que atua como professor sabe melhor a realidade da própria escola, né? Não tem como a gente trabalhar aqui com uma verdade absoluta. Inclusive, acho, né, inclusive problemático. Eu tenho liberdade nas escolas que eu trabalho de escolher a lista, principalmente no Fundo 2. No ensino médio, a gente acaba caindo na questão do vestibular, ou ali textos, né, que são fundamentais, principalmente no primeiro ano do ensino médio, né? Mas no 2º e 3º a gente tem que trabalhar a lista do vestibular. Mas, às vezes, escolas, e aí principalmente da rede, que os livros vêm, né? Vem o mesmo livro para todos os alunos, né? Para todas as salas, todos os alunos de todas as cidades, enfim, né? E não deveria ser assim, né? E o tema não deve ser predominante na escolha, porque o que caracteriza a obra literária é o como, e não o que. De novo, aquela ideia de forma e conteúdo, né? A significação não está nela separada da forma. Ou seja, essa escolha dos textos, eu acho que isso é fundamental e era bastante, assim, é bastante o que eu queria discutir até com vocês, né? Como eu falei, muito uma troca, essa questão das escolhas mesmo, né? De como que a gente pode fazer para ampliar esse repertório dos estudantes, que eu acho que é fundamental, né? Porque é o que eu falei, se a gente for, né, levo sim textos que eles gostam, temáticas que eles gostam, mas não dá para ficar só nisso, né? Tem que ampliar, até porque ele tem direito de ter essa ampliação. E entra no que o Cândido falou, é o direito ao acesso, é mutilar a humanidade a partir do momento que você priva, né? E aí, outra questão importante, eu vou deixar para falar, né, de literatura e BNCC na próxima aula, porque como a próxima é mais discussão e tudo, porque eu vi que para até sobrar um tempo para a gente discutir um pouco, mas só mais uma coisa que eu queria comentar,
que muitas vezes também é problemático, que é uma questão difícil de resolver, porque a gente precisa saber se o estudante leu ou não o texto, mas aquelas perguntas, né, extremamente assim, principalmente para 8º, 9º ano, ensino médio, por exemplo, o que aconteceu na obra, né? Verificação de leitura, o tanto que às vezes é chato para o estudante e o que a gente faz com isso, né? Como saber se o estudante leu ou não, o que a gente faz em relação a isso, né? Então, até uma discussão. Eu não gosto de fazer perguntas assim, eu gosto muito mais de fazer perguntas que estão nas provas, né, do livro, por exemplo, que o efeito disso, o efeito daquilo, o que isso desenrola na narrativa, qual que é a crítica, enfim, né, para a temporalidade, para que eles consigam perceber uma utilidade nisso, né, se é que tem, mas que fique um pouco mais fácil, né, para eles, um pouco mais parte do cotidiano deles mesmo. E aí entra até em uma questão que eu dei uma olhada, né, eu atuo no estado, mas é em ETEC, então é um pouquinho diferente. E aí os meus estudantes da ONG estavam me mostrando o aplicativo, né, de leitura e tudo mais, que tem os textos, e vieram me perguntar quais eles deveriam ler, pedir, né, ajuda para a escolha e tudo mais. E aí eles falaram que tem pergunta no meio para ver se de fato eles estão lendo. E aí eu perguntei, né, questionei para eles, falei, gente, que pergunta que é? E tudo de verificação de leitura, né? Uma aluna até falou assim, nossa, eles acham né, que a gente é bobo, porque, né, são perguntas muito óbvias se a gente leu. Mas aí é para verificar se leu ou não. Então, o que a gente faz muito com isso, né? Bom, gente, assim, só queria fechar, né? Na semana que vem eu volto nessa parte da BNCC, mas o que a gente pode mudar, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. Queria finalizar, né, com a explanação para a gente abrir para discussão, com alguns versos do Drummond, né? Um texto dele que se chama Poesia. Gastei 1 hora pensando num verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Né? Eu adoro Drummond. E aí quis trazer esse textinho para a gente pensar, né? O Drummond aqui nessa questão metalinguística de querer escrever poesia e a gente querer ensinar, né? Às vezes está aqui dentro da gente uma vontade imensa de mudar o mundo através da literatura e a gente está aqui, a gente não quer sair, mas está aqui. E inunda os alunos, né? De alguma forma ou de outra, a gente precisa acreditar que isso inunda, sim, a gente, né? Então, assim, de explicação era isso. Deixa eu só interromper o compartilhamento para eu conseguir ver vocês. Eu volto depois, tá? Nessa ideia de literatura e BNCC que está prevista, né, no programa do curso, é só para a gente conseguir também conversar um pouquinho hoje. E aí, queria saber de vocês, né? Assim, vou lendo aqui as mensagens no chat, mas fiquem à vontade, queria ouvi-los mesmo, quem quiser abrir o microfone para comentar, enfim. Eu adoraria agora, né, ouvi-los. Eu quero dizer que eu gostei muito, né, da sua proposta, achei bem didática, bem interessante, não foi chato estar participando da aula, foi bem assim, interativa, né, bem dinâmica. Eu gosto de aula assim, porque às vezes tem uns professores que ensinam literatura, mas ensinam literatura do jeito chato, aí faz com que a pessoa que está assistindo fique cansada. Eu quero dizer que foi bem legal, né? Foi bem divertido. Quando tiver outro mini curso, convida a gente para assistir também. Muito obrigada. Acho que é isso, né? Refletir sobre isso. Deixa eu só dar uma lida aqui agora nos comentários, né? Então, obrigada, né, a quem gostou, fico feliz, né? E realmente, né, fazer uso da literatura em sala de aula é um desafio. Infelizmente, às vezes a escola é a primeira a não fomentar o suporte. Exatamente, isso é outro ponto importantíssimo, né? Negam a liberar os livros disponíveis na biblioteca, dizendo que vão estragar materiais ou que não vai ser proveitoso. Exatamente, né? Eu acho que esse é outro ponto fundamental. Eu passei por isso como estudante, até como professora, eu não enfrento tanto isso, assim, né? Pelo menos até agora, não enfrentei muito isso de
né, ser bloqueada de fazer alguma atividade. Teve só um casinho que eu vou comentar semana que vem numa atividade que eu fiz com os alunos e deu certo, que teve primeiro um impasse, que não queria deixar porque era uma turma péssima da escola, enfim, né? Mas aí é assunto para semana que vem. Mas eu passei isso, né, como estudante. Então, como eu falei, eu estudei em escola pública, eu sou fruto da escola pública, né? Sempre estudei em escolas públicas e sempre vi, né, na educação esse meio, né, de resistência e tudo mais, e de mudar a realidade. E eu gostava muito, muito, muito de ler. Só que eu precisava frequentar a biblioteca pública da minha cidade, né? Eu tinha acesso a isso, pelo menos, né? Tive pais que incentivaram a minha leitura. Então, minha mãe me levava, né, de 15 em 15 dias na biblioteca. Inclusive, ela fez carteirinha para pegar livro para mim, para eu poder pegar mais e a gente poder ir, né, num espaço menor de tempo, porque a escola não deixava a gente pegar os livros, né? E eu vejo isso com os alunos, né? Tem escolas aqui na minha cidade, escolas públicas, que eu falo da pública porque é o que eles me contam, tá? Mas que não deixam eles pegar os livros, né? Ah, eles vão estragar, eles vão rasgar, eles não vão ler, né? Então, esse impasse que até mesmo muitas vezes a instituição escolar coloca, é exatamente isso, né? Não vão ler, não vão prestar atenção, não gostam, estão pegando para fazer graça e, né? Poxa, é algo que é para ele, né? Vem para ele. Se vem para o estudante, por que não chega ao estudante, né? Então, esse eu acho que é outro ponto importante, né? Legal, Vivian, não conhecia, mas já deixei aqui para depois eu procurar. Então, obrigada pela recomendação, né? Agradeço, né? Isso, gente, a aula fica gravada, né? Depois ela é postada no YouTube, no canal do YouTube, e vocês são avisados, né, quando a aula é postada, e eu vou encaminhar também os slides e os textos, né? Os que tem PDF eu encaminho para vocês também. Então, muito obrigada mais uma vez. Ai, que bom, né? Essa ideia de história e literatura também é bem bacana, né? Gente, tem lista de presença, tá? A Natasha colocou um pouco mais cedo, há 6 minutos atrás. Só subir aí eu não sei se acho que ela não está fixada, mas tem lista de presença, tá? Para depois gerar certificação, né? Aí ela colocou de novo, né? Nossa, difícil, Monique. A Monique colocou que uma escola particular bem famosa por aqui em Recife, que nem ao menos tinha biblioteca na escola. É uma realidade bem preocupante. Pois é, né? É o que eu falei, eu assim, não enfrentei, até mesmo a escola pública que eu trabalho, que é o METEC, tem uma biblioteca bem bacana e eles conseguiram colocar, né, no plano de biblioteca ativa e tudo mais, é o METEC, né? Então é um pouco diferente, mas eles conseguiram colocar pessoas na biblioteca nos 3 períodos. Então, os alunos conseguem pegar livro no período da manhã, no período da tarde e no período da noite. É algo, assim, positivo, a biblioteca é bacana. Então, nesse ponto, assim, pelo menos essa experiência negativa, por enquanto, como professora, eu não tive. Às vezes o que a gente enfrenta, poucos livros e tudo mais, né? Não tem para todo mundo. Enfim, tem esse acesso restrito. Essa escola que eu atuo também, né, ela é muito próxima à biblioteca pública, então para eles é algo bem tranquilo de né, se não tem para todo mundo na da escola, eles procuram a biblioteca municipal, mas claro, eu estou falando de um recorte meu, da minha realidade, sei que não é assim em todos os lugares, né. Sei de escolas também, né, que a gente sabe, que assim, diminuíram o espaço da biblioteca para colocar a sala de multimídia, né? Então você deixa a biblioteca extremamente apertada, 2 corredores extremamente estreitos para abrir sala de mídia. Por quê? Porque a tecnologia chama atenção, né? E escolas particulares. Por quê? Porque tem que ter tecnologia na escola, né? Então, são pontos, né, para a gente pensar também, né? Carlos comentou, né? Realizar atividade de leitura no espaço da biblioteca da escola é uma maneira de estimular os alunos para entrarem em contato com as obras, mas há escolas públicas que restringem esse acesso, que priva e restringe o contato com o livro físico e preocupa. Exatamente, né?
Pois é, Natasha, escolas que dão prioridade para robótica, educação tecnológica, né? E não tem um único projeto de literatura muitas vezes, né? Lucas, já abro para você, só vou ler o comentário da Vivian, que infelizmente há escolas públicas que não possuem bibliotecas, né? Que só tinha uma sala de leitura bem pequena e não dava para levar a turma toda. Exatamente, isso também é preocupante, né? E não é só, como nós vimos aqui, né? Não é uma realidade também só da escola pública. Infelizmente, isso vem agora também para particular, numa era tão tecnológica. Então, vamos fechar a biblioteca para colocar a sala de leitura, né? Lucas, diga, por favor. Só que alguns pontos, né, que eu achei bem interessante quando você falou sobre a questão da formação desse professor de literatura dentro dos cursos de letras, né? E os colegas aqui, bastantes colegas da área, deram um pouco desse relato, né, de como é que funciona a organização curricular e se existe ou não pelo menos um setor de estudo, uma unidade curricular que se dedique a essa literatura, né? E aí eu fiquei assim pensando, né, por exemplo, na realidade em que eu estou inserido, em que nós temos uma unidade, mas que ela é um tanto reduzida, ou seja, você faz a disciplina de seminários aplicados ao ensino de literatura, não é? Que é restringida a um currículo, ou seja, que é só letras, língua portuguesa e as respectivas literaturas. Então, quem tem a dupla habilitação, essa disciplina some do currículo, né? E ela some assim sutilmente, ninguém questiona por que ela não está lá, né? E o que se torna como componente curricular mesmo da unidade é os dois estágios, né? O primeiro estágio é o de observação e o segundo estágio é dedicado à regência. E aí fica essas questões, né? Por que naquele currículo que tem a dupla habilitação, numa unidade que já é tão mínima, não é dado um pouco mais de atenção, ou pelo menos também não são criadas disciplinas optativas. Porque quando a gente, por exemplo, lança nessa mesma realidade um olhar para o departamento de letras vernáculas, é uma unidade muito rica, muito abundante. Você tem estágio em análise linguística, você tem estágio em ensino de leitura, você tem estágio de regência, né? E a literatura vai ficando ali margeada, né? E eu acrescento mais ainda, aqui na UFC, né, a Federal do Ceará, a gente tem um sério problema com os professores, porque não tem um professor específico para essa unidade. Então, às vezes o pessoal fica assim, mas é uma questão de oferta? Eu digo também, mas também necessário os concursos, é necessário professores que tenham pesquisas voltadas para essa área, porque, consequentemente, eles vão trazer essa identidade docente para o curso. Mas quando você tem professores que são de outras unidades, que se dedicam às suas pesquisas normalmente, e não há nenhum problema nisso, e aí ele precisa quase que ali ser intimado, você tem que dar disciplina de estágio. Mas ele não quer dar disciplina de estágio, porque não é a área dele, ele não está envolvido nesse processo de formação de docentes, que é uma coisa também um tanto preocupante. Às vezes a pessoa vai se especializando tanto, que se esquece que também convive com muitas outras realidades dentro do departamento e dentro da sua própria sala de aula, Afinal, eu creio que boa parte aqui esteja num curso de licenciatura. Então, o núcleo duro mesmo, que forma bem o curso, é a formação de professores. E são muitas dificuldades, porque provavelmente a gente viu literatura brasileira 1, 2, 3 e 4, mas ninguém viu literatura brasileira em ensino. Você tem que pensar e projetar esse currículo, para tentar, pelo menos de alguma forma, que esse aluno, quando chegue na ponta final desse processo, que é o estágio,
tenha as noções, por exemplo, de que o direito à literatura que tanto teima, que tanto fala, né, o texto do professor Antônio Cândido, é que é um direito à fruição, né? É você que um dia também recebeu esse direito, né, que fez o uso dele, permitir aos demais. E aí, um dos pontos também que toca, eu falei aqui de formação, né, e você falou muito da aula de literatura, né? Essa coisa difícil de definir, essa coisa difícil de você dar um rosto. Espera aí, o que é aula de literatura? O que é? Como se faz? Eu acho que você vai ajudar a gente a chegar a essa resposta no próximo encontro, né? E aí, uma das coisas que também captou a minha atenção, não é? E que muitas vezes a gente se esquece, é que a aula de língua portuguesa, ela também é uma aula que é oportuna para a leitura. Então, às vezes a gente diz assim, o aluno não está lendo. Não necessariamente ele está lendo o que nós estamos lendo e o que a gente quer que ele leia, não é? E aí você pergunta, bem, mas qual o momento para esse aluno ler? Por que não dentro da sala de aula? Por que não se tratando do texto em prosa, né? Por que não uma leitura coletiva, não é? Quebrar esse paradigma que está todo mundo ali nas cadeirinhas. A gente vai ler o que o livro didático prescreve, que hoje em dia está tão complicado depois dessa reforma, né? O livro quase não tem mais suporte ali no texto literário. Antigamente o professor ainda tinha ali muito mais material, conseguia fazer mais apontamentos quando o aluno desejava ler mais, né? Hoje está uma coisa realmente mais reduzida, quase nada você encontra, né? Ou então, quando a gente passa por um texto de poesia, por que não chamar o aluno ali? Olha, vamos recitar, você quer fazer, não é? Então, essa leitura, então, de algum modo, fica também não só o direito, mas também um convite à literatura, um convite a essa leitura, né? E aí, para terminar aqui a minha fala, eu não quero me estender mais, volto aqui um pouquinho para essa questão do livro didático, né? Como tem se tornado pobre o nosso livro didático, né? Eu avaliei essas últimas obras que entraram aí no PNLD, e você tem um livro que norteia todos os anos do ensino médio e tem outros 6 que são dedicados à área de linguagens em geral, né? Então, quando o professor ele pega esse livro, logo ele vai ter uma dificuldade de identificar mais ou menos onde é que está ali a sua disciplina, né? O que esse autor está dedicando aqui aos conteúdos, às oficinas, às atividades, né? E aí, antigamente, você tinha um volume para cada ano. É sempre aquela divisão clássica, né? Você tem a análise gramatical, você tem a parte de literatura e você tem a produção textual. Hoje isso está um tanto integrado, mas também está um tanto confuso, não é? E aí fica aqui também como uma sugestão que foi uma professora numa disciplina que eu fiz de psicologia da educação na adolescência, que ela tocou num ponto muito interessante. Por que vocês leem tantos materiais, mas por que vocês não são capazes também de criar o de vocês? Olha, mas não é tão difícil, não. Ninguém está dizendo que é obrigatório vocês seguirem o livro didático lá, né, a cartilha e tal, e conteúdo, tópico e tal. Por que vocês não criam junto com os alunos de vocês? Por que vocês não enunciam a seguinte pergunta? O que vocês gostariam de ler, não é? O que atrai vocês? E, de algum modo, né, isso passa muito pela expertise do professor. Mas não é uma expertise, não é, que vem somente com os anos de graduação. Vem muito com a realidade que é rente ao chão da sala de aula, não é? Você vai entendendo que nem sempre todo mundo tem o mesmo nível de letramento, né? Nem todo mundo tem essa capacidade de fazer uma leitura mais acentuada, né? E aí você precisa, sim, como professor, trazer para esse aluno apontamentos, correções,
novidades, não é? Construir, digamos, essas apostilas, essas antologias junto com eles, né? Até porque muitas pessoas, né? E eu digo pessoas que já têm aí seus 60 anos, né? Antigamente, pelo menos a formação literária, ela passava muito pelas antologias, né? Você tinha seletas de textos centrais dentro da obra de cada autor, e aí o professor também tinha essa liberdade de não só ler, mas também de sugerir outros textos, né? E com o livro didático, do modo e do rumo que ele está tomando hoje, a gente está um pouco privado disso. Então, é também muito isso, né? É dedicar um tempo à leitura, é reavaliar os materiais que nós temos, mas aí eu acho que você vai ajudar a gente a compreender melhor isso no próximo encontro. Obrigado. Obrigada, Lucas, pelas considerações. O que você comentou dos cursos de licenciatura é muito isso, né? Eu acho que são... Eu fiz duas habilitações, né? Eu fiz em letras português, literatura, e fiz letras português e inglês. E a minha segunda habilitação foi o português. Então, eram disciplinas... Eu fiz disciplinas fundamentais que se eu não tivesse voltado, eu não teria feito, né? Então, é justamente isso, em que momento essas disciplinas são suprimidas e a gente nem se dá conta, né, da importância delas, mesmo para quem faz primeiro, né, uma licenciatura em uma língua estrangeira. Então, acho que a gente pensar isso também, como eu falei, né, eu tive uma experiência muito positiva em relação a isso, porque desde o PIBID a gente tinha muito esse contato com o texto literário e tudo mais, então isso foi muito produtivo na minha formação. E essa disciplina que eu tive, né, eu falo que foi um privilégio mesmo eu ter feito essa disciplina já no primeiro ano de mestrado, porque como eu saí da graduação e fui para o mestrado direto, então, né, eu fiz essa disciplina com 20 anos de idade, né, de acabar de entrar na sala de aula, estava fazendo essa disciplina, e foi muito produtiva para uma prática profissional no ensino de literatura. Claro que com falhas, semana que vem a gente vai conversar sobre isso, né, e como eu falei, semana que vem muita troca, então quem é acostumado a trabalhar, né, com literatura, que já teve também alguma experiência bacana, ou alguma experiência que às vezes deu completamente errada, mas que, né, na cabeça da gente ia ser maravilhosa, que eu vou comentar também sobre isso, tragam, né, justamente para a gente formar essa comunidade, essa troca, né, de como que a gente resolve essas problemáticas. E inquietações, não tem resposta pronta, né, tem alguns meios aí que a gente pode fazer para tentar solucionar essa problemática. Mas, assim, muito, muito produtivo. Concordo muito com o que você falou também, dessa questão de elaboração de material. Acho que é algo que a gente pode, inclusive, pensar. Sobre os livros também, na semana que vem, na medida em que a gente for conversar sobre a BNCC, reforma de ensino médio, enfim, né, sobre essas questões mais de legislação, enfim, que envolvem, a gente comenta também sobre isso, que é muitas vezes essa literatura que sumiu, né, em alguns momentos. Mas muito obrigada pelas suas considerações. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma questão? Não? Bom, gente, gostaria de agradecer muito a presença de cada um de vocês, participação, enfim. Muito produtivo, né? Acho que essa troca sempre é importante. E, mais uma vez, né, agradecer a todos vocês e dizer que eu espero na semana que vem, esse mesmo horário, né, das 7 às 9, para conversarmos e continuarmos aí essa baguncinha boa sobre o ensino de literatura, gente. Então, muito obrigada e até quinta-feira.